Buenos, meus alunos, nesse último vídeo nós vamos ver a equação da circunferência ou a equação do círculo. Tá? Então, antes de mais nada, o que vem a ser uma circunferência ou o que vem a ser um círculo? Tá? Então, a definição geométrica de circunferência é a seguinte, A circunferência é o conjunto de todos os pontos que estão igualmente distantes a um ponto fixo do plano. Tá? Então, nessa definição aqui, a gente tem dois elementos muito importantes que vão definir a circunferência, que é esse ponto fixo do plano, tá? Que vai acabar sendo o centro da minha circunferência, e essa distância aqui, o conjunto dos pontos igualmente distantes. Então, essa distância aqui, tá, vai estar relacionado com o raio do círculo ou da minha circunferência. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo, eu tenho um círculo e eu já coloquei ele aqui no meu sistema de coordenadas. Então eu vou ter aqui o centro do círculo, tá? O centro do círculo aqui, ele vai ser, o centro, que é esse ponto fixo do plano aqui, e a distância do centro até a circunferência vai ser o raio do círculo, que é então essa distância aqui, tal que todos os pontos estão igualmente distantes do centro do círculo. Então essa é a definição geométrica do círculo. Agora a gente vai buscar uma equação para esse círculo, tá? Então a gente vai sair da definição geométrica do círculo, Então a gente vai, se o ponto x e y, o ponto que tem coordenadas x e y genéricos, pertence à circunferência, então, pela definição de circunferência, a distância desse ponto x e y até o centro aqui da minha circunferência vai ter que ser igual a essa distância aqui. Então vamos chamar esse raio de R, tá? Então essa distância aqui vai ser R, e esse centro aqui vai ter coordenadas x0 e y0, tá? Então o centro aqui é x0 e aqui vai ser y0, tá? Então, voltando aqui para a equação da circunferência, o ponto, esse carinha aqui pertence à circunferência, se a distância desse ponto até o centro do círculo, que é x0 e y0, é igual a esse valor aqui do raio, tá? Então, a gente reescreveu toda aqui a definição de circunferência em termos aqui da definição de distância que a gente viu nos últimos vídeos. Só que agora aqui, essa distância aqui, de x e y até x0 e y0, a gente sabe uma fórmula para isso, Então, isso daqui vai ser a raiz de... e aí vai ser a diferença entre as coordenadas, Então, aqui x menos x0 ao quadrado e y menos y0 ao quadrado, tá? Então, essa daqui é a distância e isso é igual a r. E aí, agora, se eu pegar essa raiz, e passar para o outro lado, ou elevar ambos os lados dessa equação ao quadrado, o que eu vou ter? Bom, eu vou ter essa coisa aqui dentro, A raiz vai sumir e elevando ao quadrado lá do outro lado, vai ficar r ao quadrado, tá? E aí, essa daqui é a equação da circunferência. Circunferência que tem centro no ponto x0 e y0 e tem raio r, tá? Então, da mesma forma que a equação da reta, que a gente precisava de um ponto e da inclinação, tá? Para escrever essa equação da reta, aqui para a equação da circunferência, a gente também precisa do ponto, x0 e y0, que é o centro da circunferência, e desse valor de r, que vai ser o raio da circunferência. E essa, então, é a equação da circunferência. Tá? E eu queria fazer só mais uma observação, é que muitos autores fazem essa diferença, essa distinção entre circunferência e círculo. Então, circunferência são os pontos aqui da borda, tá? Então, circunferência é só a borda, e círculo são os pontos da borda, da circunferência, e também os pontos interiores
a circunferência. E para o círculo a gente também tem uma equação, na verdade uma inequação que representa todos esses pontos aqui, tá? Então essa equação aqui é a equação da circunferência, tá? Se eu quiser uma equação ou uma inequação, né, que represente todos esses pontos aqui, tá? Os pontos da circunferência mais os pontos interiores, então eu não vou ter uma igualdade, eu vou ter uma desigualdade, tá? Então para o círculo a equação é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado menor ou igual a r ao quadrado, tá? Então se eu tirar o menor aqui, né, deixar só o igual, vai ser os pontos da circunferência. Se eu considerar o menor aqui, né, os pontos x e y tais que isso daqui é menor do que r ao quadrado, então eu vou estar dentro do meu círculo, né? E se eu considerar também a equação, né, essa coisa aqui maior do que r ao quadrado, aí eu vou estar fora do círculo, né? Os pontos que satisfazem essa equação são os pontos que estão fora desse círculo. Então vamos ver alguns exemplos, né? Então o primeiro deles, né, o mais simples, é determinar a equação da circunferência de centro, né, no ponto menos 1, 3 e raio 1 meio. Então aqui é só pegar a equação da circunferência e aplicar essas informações, né? Então a equação é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, tá? Então aqui, né, eu tenho o x0, o y0 e aqui eu tenho o r. Então substituindo, né, eu tenho x menos x0 que é menos 1, né? Então cuidado com os sinais, mais y menos y0 que é 3 ao quadrado igual a r ao quadrado, né? R é 1 meio, então 1 meio ao quadrado, tá? E aí aqui vai ficar então x mais 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 1 quarto, tá? E aí é essa daqui, é a equação, né, da circunferência que tem centro, né, no ponto menos 1, 3 e raio 1 meio. Agora esse outro exercício aqui é para determinar se esse ponto 1, né, de coordenadas 1 e 2 pertence ao círculo de centro 2, 1 e raio 1. Tá? Então como é que a gente vai fazer isso, né? A situação que eu tenho aqui é a seguinte, tá? Eu tenho um ponto, né, 1, 2, então x igual a 1 e y igual a 2. Eu tenho esse ponto aqui. E eu tenho o círculo, né, de centro x igual a 2 e y igual a 1. Então esse ponto aqui. E raio 1. Tá? Então o raio vai ser mais ou menos alguma coisa assim, né? Raio 1. Notem, né, que esse ponto aqui, que eu quero saber se está dentro do círculo ou não, ele está muito próximo ali da circunferência, né? Então pode ser que o meu desenho, e a princípio ele parece que está fora, né? Mas pode ser que o meu desenho não seja tão preciso assim. Então eu não sei de fato se esse ponto ele está dentro, né, ou está fora desse círculo, tá? E mais uma coisa, né? Ele está perguntando aqui em relação ao círculo, né? Então ele quer saber, né, se esse ponto aqui ele está na circunferência, né, na borda aqui, ou está dentro. Então como é que a gente pode fazer isso? Bom, eu sei que todos os pontos aqui, né, que pertencem ao círculo, a distância desses pontos até o centro do círculo é menor ou igual a 1, né, que é o raio do círculo. Então eu vou calcular a distância desse ponto, né, x igual a 1 e y igual a 2, até o centro do círculo, que é o ponto 2 e 1. Tá? E aí eu vou ver se essa distância é menor ou igual a 1, então esse ponto vai pertencer ao círculo. E se essa distância for maior ou igual ou for maior do que 1, né, estritamente maior, então esse ponto não vai pertencer ao círculo. Então aqui é só aplicar a fórmula, né? Isso daqui vai ser a raiz. Aqui é a diferença entre as coordenadas ao quadrado, né? Então 2 menos 1 ao quadrado mais aqui 1 menos 2 também ao quadrado. Então isso daqui é a raiz. Aqui 2 menos 1 é 1 elevado ao quadrado é 1, e 1 menos 2 menos 1 elevado ao quadrado também é 1. Então isso daqui é raiz de 2, e raiz de 2 é estritamente maior do que 1. Então quer dizer que a distância desse ponto aqui até o centro do círculo é maior do que o raio do círculo. Ou seja, esse ponto aqui, né, o ponto de coordenadas 1, 2, está fora do círculo.
tá? Porque a distância dele até o centro é maior do que 1, que é o raio do círculo. Então, continuando, tá? A gente viu, né? Se a gente se lembrar lá da equação da reta, então a gente começou com aquela equação, né? Ponto de inclinação, que era y menos y0 igual a mx menos x0. E a gente pode manipular um pouco essa equação, né, para chegar na equação geral, que era um ax mais by mais c igual a 0. Tá? Aqui, para a equação da circunferência, a gente pode fazer a mesma coisa. Né? A gente tem a equação da circunferência, né? X menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Tá? E a gente pode expandir esses quadrados aqui. Então, se eu calcular esse quadrado aqui, né, o que eu vou ter? Bom, aqui eu vou ter x ao quadrado, né, menos 2x0x, e mais x0 ao quadrado, né? Então isso aqui é um produto notável, né? Expandindo vai dar isso daqui. Aqui com o y é a mesma coisa, né? Então eu vou ter y ao quadrado, menos 2y y0 e mais y0 ao quadrado, e isso é igual a r ao quadrado, tá? Então essa equação aqui, né? Ela é uma equação da forma, né? Então escrevendo em termos mais gerais, essa equação aqui é uma equação da forma uma constante que multiplica x ao quadrado, né? Nesse caso é 1, mais uma constante que multiplica y ao quadrado, que também é 1, né? Mais uma constante que multiplica x, né? Então mais uma constante que multiplica x, mais uma constante aqui que multiplica y, então um dy, e mais algum número, né? E tudo isso é igual a zero, né? Se eu juntar esse x ao quadrado com esse y0 ao quadrado e passar esse r ao quadrado para lá também, isso é um número, né? Vai ser um número e corresponde então a essa constante e, tá? Então, se eu pegar a equação, né, do círculo, aquela bonitinha, e expandir esses quadrados aqui, eu vou chegar numa equação que tem esse formato aqui. Essa equação aqui é uma equação, né, geral de segundo grau, tá? Se A ou B, né, forem diferentes de zero, né, ou ambos diferentes de zero, então essa equação aqui é uma equação de segundo grau. E aí agora vem a seguinte pergunta, né? Então, dada uma equação de segundo grau, será que essa equação representa um círculo? Né? Então, por exemplo, vamos considerar a seguinte equação, né? X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais y menos 3 igual a 0. Será que essa equação aqui representa um círculo? E se essa equação representa um círculo, quem é que é o raio desse círculo? Né? E quem é que é o centro desse círculo? Tá? Então, são essas duas perguntas que a gente tem que responder. Então, a primeira é um círculo? Pode ser que essa equação aqui não represente um círculo. E a segunda, né, se sim, então quem é o centro, né, desse círculo e o raio desse círculo. E aí, para responder essas perguntas, a gente vai utilizar uma técnica que se chama completamento de quadrados, tá? Ou seja, a gente vai fazer, na verdade, o caminho inverso, tá? A gente vai partir dessa equação aqui e reescrever ela nesse formato aqui. Fazendo isso, a gente vai conseguir responder essa pergunta, né? Se essa equação representa um círculo ou não. E também, né? Bom, já que a gente escreveu nesse formato aqui, a gente vai saber, né? Bom, o centro é esse ponto aqui e esse carinha aqui vai ser o raio desse meu círculo. No completamento de quadrados, a gente quer reescrever uma expressão desse tipo aqui, dessa forma aqui, tá? Então eu tenho um azinho x ao quadrado mais bx, né? Eu tenho essa expressão aqui e eu quero reescrever isso dessa forma aqui, né? Que é o passo inverso, né? Então, aqui nessa equação aqui eu tenho x ao quadrado menos 2x, tá? E aí depois mais y ao quadrado mais y, né? Igual a 3, já passando esse menos 3 aqui para cá. Tá? Então aqui, ó, eu tenho uma expressão da forma azinho x ao quadrado mais um bzinho x, né? E aqui com y a gente vai fazer a mesma coisa depois, tá?
Então, o que eu quero fazer é reescrever, né, isso daqui, ou isso daqui, nesse formato aqui. Tá? Então, é fazer o caminho inverso. E isso é completamento de quadrados. Tá? Então, vamos lá. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, vamos ver um exemplo disso. Né? Eu quero reescrever isso daqui nesse formato aqui para alguns valores de A, B e C. Né? Então, eu quero escrever isso aqui como sendo um A vezes x menos b ao quadrado mais c. Tá? Então, 2x ao quadrado mais 3x, né, igual a essa coisa aqui, só que agora aqui eu vou expandir esse quadrado, né, então eu tenho a, que multiplica x ao quadrado menos 2bx mais b ao quadrado mais c. Então, 2x ao quadrado mais 3x, isso tem que ser igual, e agora aqui se eu multiplicar o a, eu tenho a x ao quadrado menos 2abx mais ab ao quadrado mais c. Tá? E aí eu tenho uma igualdade entre polinômios. Tá? Então, essa igualdade só vai ser satisfeita se os coeficientes forem iguais. Ou seja, né, se o que está multiplicando x ao quadrado aqui desse lado tem que ser igual ao que está multiplicando x ao quadrado aqui desse outro lado. Ou seja, né? Eles querem que tem que ser igual a 2. O que está multiplicando x aqui desse lado tem que ser igual ao que está multiplicando x aqui desse lado, que é menos 2ab. Né? Então, menos 2ab tem que ser igual a 3. E o termo constante, né, que é tudo isso daqui, tem que ser igual ao termo constante desse lado, que é 0. Né? Ele não aparece aqui, então ele é 0. Então, eu tenho que ab ao quadrado mais c é igual a 0. Tá? E aí eu tenho que resolver esse sistema. Então, aqui eu já tenho a igual a 2. Então, se o meu a é igual a 2, né, aqui eu tenho menos 2 vezes 2 vezes b igual a 3. Então, agora isolando o b, né, passa esse menos 2 vezes 2, então menos 4 para cá. Eu tenho que b é menos 3 quartos. Tá? E, finalmente, aqui embaixo eu consigo encontrar o c. Né? O meu c vai ser igual a menos ab ao quadrado, né? Passa esse ab ao quadrado lá para o outro lado da igualdade, fica menos ab ao quadrado. O a é 2, né? Então eu tenho menos 2 vezes o b ao quadrado é menos 3 quartos ao quadrado. Então, isso daqui é menos 2, né? Multiplica menos 3 quartos ao quadrado, isso é 9 sobre 16. Tá? Então, aqui eu posso simplificar. Né? Então, isso daqui é menos 9 oitavos. E aí eu tenho, então, o valor de C. Ou seja, né? Essa minha expressão aqui, que é igual a isso daqui, que vai ser igual, então agora eu tenho os valores, né? O A é 2, x menos o b, que é menos 3 quartos, né? Então cuidado com os sinais, isso ao quadrado, mais o c, que é menos 9 oitavos. Tá? Então só reescrevendo, né? Isso daqui é 2, que multiplica x mais 3 quartos ao quadrado, é menos 9 oitavos. Tá? Então, isso daqui, né, é a mesma coisa que essa coisa aqui, tá? Só que agora, né, aqui eu reescrevi como sendo um quadrado. Vamos ver um exemplo, tá? Diga, né, se a equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 8x menos 10y mais 5 representa ou não um círculo. Tá? Então, só vou reescrever isso daqui, né? Então, isso é x ao quadrado mais 8x, né? Então, eu já vou juntar aqui o x. Agora aqui mais y ao quadrado menos 10y, né? O y aqui. E igual a menos 5, né? Passei esse 5 aqui para o outro lado, tá? Então, em cada uma dessas expressões aqui, a gente vai fazer o completamento de quadrados, tá? Então, vamos fazer isso aqui, né? Então, primeiro com x ao quadrado mais 8x, eu quero escrever isso como sendo uma constante a, x menos b ao quadrado mais 1c, tá? Então, a gente pode fazer aquelas mesmas contas, né?
aqui, né, expandindo isso daqui, né, vai ser a mesma coisa. Vai ficar ax ao quadrado menos 2ab mais ab ao quadrado mais c, né, exatamente igual ao que a gente chegou aqui, né, e aqui inclusive eu esqueci de um x, né, que tem um x. Então agora a gente vai olhar para os coeficientes, né, coeficiente que multiplica x ao quadrado desse lado tem que ser igual ao coeficiente que multiplica x ao quadrado desse outro lado aqui. Coeficiente que multiplica x desse lado, né, que é menos 2ab, tem que ser igual ao coeficiente que multiplica x desse outro lado aqui. E o termo constante aqui, né, sem x, né, que é ab ao quadrado mais c, tem que ser igual ao termo constante aqui, que sempre vai ser zero. Tá? Então, agora resolvendo, né, esse sistema, a é igual a 1. Se o a é igual a 1, né, daqui a gente tira aqui o b é 8 sobre menos 2, que é menos 4. E, né, se o b é menos 4, então daqui a gente tira que o c é menos ab ao quadrado, que é menos 1, né, o a é igual a 1. E b ao quadrado menos 4 ao quadrado, que é 16, então menos 16. Tá? Então, né, x ao quadrado mais 8x, isso é a mesma coisa que a, que é 1, multiplica x menos b ao quadrado, então x menos o b é menos 4 ao quadrado, mais o c, que é menos 16, né? Ou seja, x mais 4 ao quadrado menos 16. Então, isso foi o completamento de quadrados aqui do x. Agora a gente vai ir para o y, né? Y ao quadrado menos 10y. E aí a gente pode fazer exatamente a mesma coisa, né? Eu quero escrever isso como a y menos b ao quadrado, né? Agora não é x, aqui é y, mais c. Tá? Então, y ao quadrado menos 10y. A mesma coisa se eu expandir isso daqui, né? Eu vou ter ay ao quadrado menos 2aby mais ab ao quadrado mais c. E aí, aquela mesma história, né? O que multiplica y ao quadrado aqui tem que ser igual ao que multiplica y ao quadrado. O que multiplica y desse lado tem que ser o que multiplica y desse lado aqui. Então, menos 2ab é igual a menos 10. E o termo constante, né, que é isso daqui, tem que ser igual ao termo constante desse lado, que sempre vai ser zero. Tá? Então, aqui a é igual a 1 de novo. Daqui eu tiro que o meu b vai ser 5, né? Se o a é 1, passo menos 2 para lá dividindo. Menos 10 dividido por menos 2, 5. E se o a é igual a 1 e o b é igual a 5, então daqui eu tiro que o c é menos ab ao quadrado. E aí, então, menos 25. Tá? Substituindo, né, a e b aqui, vai dar menos 25. Tá? Então, né, y ao quadrado menos 10y é igual a, que é 1, que multiplica y menos b, então y menos 5 ao quadrado, mais c, que é menos 25, então menos 25. Tá? Então agora eu vou substituir isso daqui, né, pelo completamento de quadrados. Eu vou copiar daqui embaixo. Né? Então eu tenho isso daqui. Mais essa coisa que é a mesma coisa, eu vou substituir por isso daqui. Tá? E tudo isso é igual a menos 5. Só copiei aqui. Então agora, né, eu vou pegar essas constantes aqui, passar tudo para esse lado aqui. Né? Então eu vou ter x mais 4 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a menos 5, né, mais 25 e mais 16, né? Passa esses dois elementos aqui lá para o outro lado, vai ficar mais, né? Então vai dar isso daqui, tá? E aí, se eu fizer as continhas, né, 25 menos 5, isso é 20, mais 16, isso é 36, né? Então, depois de fazer o completamento de quadrados, eu chego em x mais 4 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 36, tá? Então, essa era a equação que a gente queria chegar. E aí, a pergunta é, essa é a equação de um círculo?
Tá? A resposta é sim, né? Essa é uma equação que está naquele formato da equação no círculo. Tá? Então, daqui a gente pode tirar, né? Então, o centro do círculo e o raio do círculo. Então, o raio do círculo é a raiz desse valor aqui, né? Lembrem que na equação do círculo, né, ou da circunferência, eu tenho, né, essa coisa aqui igual a r ao quadrado, né, igual ao raio ao quadrado. Então, o raio é a raiz desse valor aqui. Tá? Então, o raio é a raiz de 36, que é 6. Né? E o centro do círculo, né, está relacionado com esses valores aqui. Tá? Então, notem, né, que lá na equação do círculo tem o x menos x0. Tá? Então, se aqui eu tenho x mais 4, tá? X mais 4 é a mesma coisa que x menos 4. E aí, esse daqui é o x0. Tá? Então, isso é menos 4. E aqui eu tenho y menos 5. O y0 é o 5. Tá? Então, aqui está a resposta, né, para essa pergunta. Então, essa equação aqui representa, sim, um círculo e as informações desse círculo, né, o raio e o centro, são essas informações aqui. Tá? Então, em geral, tá, depois que a gente faz o completamento de quadrados, tá, a gente vai chegar numa expressão da seguinte forma: x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado, tá, igual a uma constante k. Tá? E aí, dependendo dessa constante k, a gente vai ter a equação do círculo ou não. Tá? Então, se o k é maior do que zero, então a gente tem um círculo, né? Círculo ou circunferência, né? De raiz de k, e centro é esse ponto aí, né? x0 e y0. Tá? Então a gente vai ter os três casos, né? Se o k é igual a zero, a gente pode pensar assim, né? Se o k é igual a zero, né? Se a gente fizer o completamento de quadrados e desse lado aqui a gente encontrar zero, né? A constante for igual a zero, então o único ponto que vai satisfazer essa equação aqui é o ponto x0 e y0. Então, nesse caso, essa equação aí, né? Então, a equação representa o ponto x0 e y0, né? Ou seja, é a mesma coisa que dizer que eu tenho um círculo, né, de centro x0 e y0 de raio zero. Né? O único ponto que está nesse círculo é o próprio centro do círculo. Tá? E se essa constante k for menor do que zero, então a equação não representa um círculo. Tá? Então a gente tem esses três casos. Né? Aqui, depois que a gente fizer o completamento de quadrados, né? Nesse caso a gente chegou nessa equação aqui. Tá? O valor que a gente encontrou aqui é um valor positivo. Então, né, isso a gente chegou nesse primeiro caso aqui. Então isso é a equação de um círculo, né, de uma circunferência. E aí a gente tem as informações. Se essa constante fosse zero, então a gente tem esse círculo de raio zero, né, como se fosse. E aí, se esse k, né, se essa constante fosse menor do que zero, então essa equação não representaria um círculo.